Certo, bom dia, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveite você que está chegando agora para mais essa aula, para mais um encontro sobre combate e prevenção de doenças crônicas. Um encontro ao vivo, uma aula onde você vai poder ter acesso a mais informações, a mais ferramentas, a mais conteúdo de valor, todo com base na ciência, para utilizar no teu dia a dia, para implementar, para tornar verdade na tua vida e combater toda e qualquer doença crônica que possa estar te incomodando, que possa estar te fazendo, te causando sofrimento, que possa estar tornando a tua vida menos confortável, menos prazerosa e menos feliz do que você merece. Então, vem para cá, fica aqui, porque não só hoje, mas todos os dias, eu trago conteúdo valoroso que, com certeza, todo esse conteúdo, todas essas aulas podem te ajudar muito, tem grande potencial para que você as implemente, as torne ação em tua vida e consiga combater, reverter toda e qualquer doença crônica, qualquer uma delas, tanto faz diabetes, obesidade, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, qualquer uma. Mas mais do que isso, compartilhe essa aula com os teus amigos, com as pessoas que você conhece, com aquelas pessoas que você quer ver cada vez mais saudável, cada vez mais forte, porque você vai estar presenteando essa pessoa com algo de valor incalculável e que é gratuito para você, é gratuita para qualquer pessoa com quem você vai compartilhar. O custo aqui é só meu, só quem tem que arcar com algum investimento para dispor desse conteúdo sou eu. Para você é completamente gratuito, então aproveita. Mais do que isso, realmente compartilha com aquelas pessoas que você ou que estão precisando, que vão se beneficiar imediatamente a partir da possibilidade de combater doenças crônicas, ou mesmo aquela pessoa que está saudável, mas pode usar o mesmo conteúdo, a mesma base, as mesmas ferramentas para se prevenir, para evitar ficar doente. Também o mesmo conteúdo, as mesmas práticas, ferramentas que eu chamo, é aquilo que nós chamamos, na verdade, professores, todas as pessoas que ensinam, ajudam outras pessoas a melhorarem suas vidas, a transformarem uma situação desagradável, chamamos de ferramentas aquilo que você pode usar no teu dia a dia, aquilo que torna prática no teu dia a dia. Por isso que eu estou te convidando a compartilhar. Eu sempre explico, eu sempre sugiro que você não simplesmente compartilhe. Imagina se você compartilhar aqui pelo Instagram, você clica nesse aviãozinho na parte de baixo do teu smartphone e vai mandar para a pessoa, vai aparecer lá a minha cara. A pessoa não me conhece, não sabe quem sou eu, não sabe o que eu estou fazendo ali. Ela não vai dar a menor bola. Por que que ela vai querer clicar em algo que ela não conhece, que ela não está buscando, que ela não está interessada? Então, eu sempre oriento e é o que eu faço, porque para mim também não é agradável quando eu recebo alguma coisa que eu não sei do que se trata, eu não sei se eu estou interessada, eu não sei se aquilo me diz respeito, eu não conheço aquele assunto ou aquela pessoa. Se você simplesmente compartilhar sem explicar do que se trata, corremos o risco de que a pessoa, ainda que esteja precisando muito, não receba esse benefício, ou melhor, não aceite esse benefício. Receber, ela recebe, mas por não saber do que se trata, ela pode entender que não está interessada. Não sei quem é, não sei qual é o assunto, por que que eu vou clicar aqui? Perder meu tempo. Quando nós mandamos algo nessa facilidade que o digital nos possibilita, sem critério algum, sem saber, na verdade, muitas vezes pessoas mandam sem saber do que se trata. Outras vezes mandam sem explicar do que se trata. Isso não ajuda. Para ajudar, você precisa dizer, olha, essa aqui é uma aula sobre combate e prevenção de doenças crônicas. É gratuito, conteúdo de valor, todo conhecimento que eu compartilho aqui tem base na ciência. Todas as ferramentas já foram testadas e comprovadas. Então, quando a pessoa entender isso, se ela é uma pessoa que está sofrendo com uma ou mais doença crônica, ou mesmo se ela é uma pessoa que quer cada vez mais se afastar dela essa possibilidade, ela pode se interessar. E aí sim você vai estar ajudando essa pessoa e me ajudando, como eu sempre digo, a acessar
mais pessoas, a ajudar o maior número possível de pessoas a combater toda e qualquer doença crônica, porque as doenças crônicas têm uma base de desenvolvimento que são os nossos hábitos. Eu alicerço o meu trabalho em nutrição, movimento e emoções, e para mim esses são os grandes pilares onde nós, a partir desses três pilares, daquilo que escolhemos dentro deles, vamos tornar a nossa biologia ou favorável para a doença se desenvolver e permanecer, ou favorável para a saúde crescer cada vez mais. Simples assim. Fácil? Não, nada fácil. Então, dito isso, eu vou voltar, ou melhor, entrar no assunto que efetivamente domina a aula de hoje. Como eu disse, você que me acompanha sabe, eu estou essa semana mapeando a minha ingesta semanal. A priori, para mostrar para você que me segue, tanto que está inscrita aqui no meu canal no YouTube, quanto você que me segue no Instagram, e também para quem mais se interessar, para mostrar como funciona, como se faz. E até para te trazer aqui durante essa semana mesmo, as surpresas que o mapa pode apresentar para nós em qualquer momento, inclusive para mim. Eu decidi, mudei o copo de lugar que fez um barulho. Eu decidi mapear minha ingesta essa semana e comecei no domingo, simplesmente porque eu pensei, eu quero mostrar para a minha audiência, eu tenho falado muito dessa ferramenta, que eu considero extremamente útil no pilar nutrição. Porque nós, além de termos uma alimentação hoje, né? Especialmente quem vive nas grandes cidades, mas eu diria que, de um modo geral, as pessoas no planeta inteiro tem uma alimentação bastante prejudicial à saúde. E quem mora nas grandes cidades, portanto, tem mais acesso e também, às vezes, o tempo parece menor, né? Nós temos uma impressão que o tempo parece menor, porque escolhemos fazer mais coisas e nem sempre essas coisas são extremamente importantes ou nos ajudam naquilo que estamos buscando. Mas passa desapercebido, a gente acaba ficando muito ocupado o tempo todo, sem nem se dar conta do que está fazendo. Assim também é com a nossa alimentação. Muitas vezes não, eu diria que todas as pessoas, estou me incluindo nessa categoria, eu estou com coceira no nariz. Enfim, nariz é uma coisa que dá no meu caso, umas reações de vez em quando. Enfim, eu me incluo, eu disse, nessa categoria de pessoas que a gente não se dá conta direito. Eu considero que eu tenho uma alimentação muito saudável, acima da média, muito acima, de verdade. Mas isso não significa que a minha alimentação é a melhor, é excelente. Ela só é melhor que a da maioria. E eu estou percebendo, já no segundo dia foram 2 dias só, fiz o domingo e a segunda, esse mapeamento que eu estou fazendo de novo, já fazia algum tempo que eu não fazia mais isso, e eu já estou percebendo que, uau, dá para melhorar, ou dá para rever muita coisa. Se você me acompanha, sabe que ontem eu postei no Instagram a transcrição do meu mapa de domingo. Na verdade, o mapeamento é para uma semana inteira, mas eu fiz, a priori, eu comecei no domingo, e ontem eu postei nos meus stories a transcrição de tudo que eu ingeri no domingo. Hoje, mais tarde, eu vou postar toda a transcrição de tudo que eu ingeri ontem, na segunda-feira. E para você, eu espero que não seja estranho para você, mas olha, é importante a gente entender que nós temos hábitos diferentes. Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas comeu poucos alimentos. Ou comeu, quantidade não, eu como para caramba. Eu não estou pesando ali, mas eu estou explicando quantas porções, eu digo quando a porção é generosa, quando eu considero que ela é generosa, não é uma porção pequena. Por exemplo, não é uma colher de arroz, são 3 colheres de arroz, daquelas colheres de servir. Então, isso é uma porção generosa para mim. Se eu digo 3 porções generosas, eu comi arroz para caramba, estou dando um exemplo aqui. Se eu digo 2, eu comi bastante também. Mas não são muitos alimentos, porque um dia é curto, não dá para comer tanto, eu não faço tantas refeições, eu não faço muitas refeições, mas algumas pessoas fazem. Então, não se assuste, não leve o meu mapa como parâmetro para você se assustar com o seu. Quando eu te sugiro que você faça o seu mapa,
é para você tomar consciência de tudo que você está colocando dentro do teu corpo. Não é, como eu disse ontem, você não precisa nem mostrar para ninguém. Não precisa mostrar. Você pode guardá-lo em segredo para você. Mas o que esse mapa vai te ajudar é trazer para a tua consciência, para a tua percepção. O doutor Laí Ribeiro diz: percepção é tudo. Percepção é tudo. Aquilo que a gente não entende, não percebe, a gente não, enfim, não existe para nós. Não existe. Embora esteja na minha cara, esteja acontecendo comigo, se eu não percebi, não existe para mim. E é exatamente nisso que o mapa vai te ajudar, a perceber o que você está colocando dentro do teu corpo. Amanhã eu vou trazer mais. Na quinta não vai ter aula, porque eu tenho um compromisso e é do dia inteiro, então eu preciso sair de casa cedo. Mas na sexta também eu vou voltar ao assunto que eu vou te trazendo aos poucos. O que, por exemplo, o mapa vai te trazer? Como o meu também está me trazendo, e vai trazer muito mais. Ele vai te trazer uma informação que, como eu prometi ontem aqui, a identificar qual a quantidade de alimento ou produtos alimentícios que você ingere e que são aquilo que nós chamamos de caloria vazia. O que é caloria vazia? São aqueles alimentos ou produtos alimentícios que você consome e que não vão em nada favorecer o teu corpo, que não tem nutrição, que não tem nenhum benefício, é completamente vazio de nutrientes, mas o pior não é isso. Os alimentos ou produtos alimentícios que têm essa característica, e diga-se de passagem, os produtos alimentícios, na sua maioria, são completamente vazios de nutrientes, e isso não é o mais grave. Se fosse apenas, eu estou comendo isso só porque é saboroso, eu gosto desse alimento só porque é saboroso. Eu sei que não é nutritivo, mas está tudo bem, me agrada o paladar. Acontece que não é só isso. Se fosse só isso, tá bom, como se eu estivesse jogando em algum lugar, dentro de um saco, vai. Isso aqui eu estou jogando ali, não dá nada. Aí é que está, dá sim, porque não acaba aí. O teu corpo recebe aquilo, ele tem que administrar, eu chamo de administrar todo um processo que é desde reconhecer o que é aquilo, a nossa biologia precisa reconhecer. Nós somos feitas, todas as pessoas, nós somos feitas de natureza. Tudo aquilo que não é da natureza, a nossa biologia tem maior dificuldade para identificar. E esse é o primeiro processo. O nosso corpo precisa saber o que é isso. Eu reconheço isso, faz parte daquela gama de informações que o teu corpo já tem, que ele reconhece como alimento? Ele reconhece algum nutriente ali? Não. Em se tratando de caloria vazia, ele não reconhece nenhum nutriente. Ele não reconhece. E o que é pior, sendo produto alimentício, aquilo que são ultraprocessados, que vem da indústria, na sua maioria, está carregado de produtos químicos que são acrescidos ali por diversas razões. Da cor, sabor, textura, durabilidade e diversas outras questões. Tudo isso são produtos não familiares à tua biologia, à minha biologia. Então, o corpo não reconhece. E aquilo não serve como nutriente, é difícil dele entender do que se trata. E aí, o que ele vai ter que fazer com isso? Trabalhar. Ainda assim, ele vai trabalhar muito. Esse processo que eu chamo de reconhecer é como se tivesse lá um monte de pessoas. Imagine, uma vez. Vou contar aqui. Imagine, uma vez eu estive num trabalho voluntário, no lugar onde eles recebiam muitas doações, e eu fui exatamente para o setor que recebia doações de roupas. E aí, todos os voluntários que estavam naquele setor, é uma grande empresa, muito famosa aqui em São Paulo, e todas nós que estávamos naquele setor, eu não tinha ideia de como era esse trabalho. Nós tínhamos que separar, abrir aquelas sacolas, aquelas embalagens, aquelas caixas, seja o que fosse, umas montanhas, era um salão enorme, uma montanha gigantesca, fazia muito tempo que eles tinham, fazia algum tempo, alguns meses, se eu não me engano, que eles estavam acumulando, e aí, esse momento agora, vamos cuidar das roupas. Você não tem ideia
do quão aquilo foi estranho para mim, eu não tinha ideia de como era. A gente separa a roupa na nossa casa, uma sacola, muitas vezes, a maioria de nós tem o cuidado de mandar limpa. Mas se demora com o tempo, aquilo acumula odor, está presa ali no saco plástico, oxigênio pouco, ou daqui a pouco acaba, o pouco oxigênio que sobrou ali, e a gente não embala com tanto cuidado assim, aquilo vai formando, se a roupa não estiver bem limpa, vai formando diversos tipos de sujeira que cria odores e às vezes até estraga as peças de roupa. E nem todo mundo manda as roupas assim tão limpas. Essa que é a verdade. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência e acredite, foi bastante desagradável, porque é trabalhoso, era literalmente uma pilha, uma espécie de montanha dentro de um galpão, e tínhamos lá, eu não lembro, mas bastante, devíamos ser umas 20 pessoas ou mais, homens e mulheres, separando diversos. A priori era saber o que era o que e ia separando por categoria, né? Aquilo que era, enfim, tipo de roupa, tipo de tecido, se era para adulto, criança, homem, mulher, se era roupa mais sofisticada, roupa mais simples, se realmente já não estava em condição nenhuma de reaproveitar. E nisso, odor, sujeira, de tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar. E alguma coisa aproveitável? Sim, alguma coisa aproveitável. Isso é mais ou menos o trabalho que o teu corpo faz com o alimento que você coloca lá dentro. Às vezes tem alguma coisa aproveitável, mas mesmo assim ele tem que fazer aquele trabalho que pelo menos do meu ponto de vista, foi bastante desagradável e, acredite, muito cansativo, além do fato dos diversos odores, mesmo, como eu disse, mesmo a roupa que é enviada limpa, se demora algum tempo para aquela embalagem ser aberta, acumulou sujeira por estar fechada ali, ou às vezes por ter um buraquinho, uma abertura qualquer que entrou poeira, vai se juntando com alguma bactéria. O calor, o frio, a umidade, diversas questões do ambiente possibilitam que aquela roupa, que é tecido, independente do tipo de tecido, produza algum tipo de odor, de sujeira, enfim, surge ali coisas não tão agradáveis. Eu quis fazer aqui uma analogia para você entender mais ou menos o que acontece no nosso corpo quando ele recebe produtos que eu chamo de caloria vazia. Eu não, todos nós profissionais da saúde que cuidamos de gente, a gente chama de caloria vazia. Não fui eu que criei esse nome, não, de jeito nenhum. Nem sei quem foi, mas caloria vazia é isso. Às vezes, aquilo que você está consumindo não tem absolutamente nada de útil para o teu corpo. Mas ainda assim ele tem que trabalhar tanto quanto nós trabalhamos naquele dia e não acabamos para separar aquela quantidade gigantesca, uma pilha, uma montanha, uma pequena montanha de embalagens com roupa de tudo que é jeito, de tudo que é origem. Teu corpo tem o mesmo tipo de trabalho. E aí, ao final, depois de processar aquilo tudo, depois de separar aquilo tudo, pode acontecer do teu corpo descobrir que não tem nada de útil ali, que é literalmente tudo vazio. O que aconteceria conosco quando estávamos lá separando aquelas pilhas de roupa? Se constatássemos, se ao final constatássemos que nada daquilo era útil, ou, digamos que tivesse molhado, e aí tivesse tudo mofado, estragado, ou que as pessoas, por azar, por uma desventura, as pessoas que mandaram só mandaram coisa inútil, muito velha, sem nenhuma condição de ser reutilizada. Imagine que isso acontecesse. Não posso deixar de citar aqui que essa foi uma experiência que eu vivi com a minha amiga Ruth. E foi a única vez porque eu realmente, desculpa, tenho que declarar aqui, eu não gostei nem um pouco, especialmente porque afetou muito uma sensibilidade que eu tenho das vias aéreas, que alguns ambientes, situações me provocam rinite. Tem pessoas, cada pessoa vê a provocação da rinite de uma certa maneira, mas aquele dia foi um dia de bastante sofrimento comigo e me provocou uma crise de rinite muito forte. Então, nunca mais eu voltei para fazer aquele trabalho. Ainda continuo sempre que posso e fiz trabalho voluntário durante muito tempo, mas aquele de separar a roupa doada, não mais, porque realmente para mim foi bastante desagradável. E aí imagine que toda aquela roupa não tivesse utilidade nenhuma para aquela organização, para aquela empresa que ajuda pessoas do Nordeste. Especificamente, o foco delas é uma grande organização que ajuda pessoas do Nordeste. E a sede é aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo.
E aí eu estive lá com a minha amiga Ruth, fomos as duas, a Ruth foi minha aluna em academia, fizemos amizade, nos tornamos grandes amigas, e esse foi um dia que trabalhamos duro as duas lá e mais uma galera. Nós teríamos ainda que fazer o quê? Nós, eu não sei exatamente naquele dia, mas as pessoas que continuaram frequentando aquele lugar, que trabalham lá todos os dias, os funcionários, a empresa em si teria que ter a responsabilidade de descartar tudo aquilo. Imagine que ao final constatássemos que aquilo tudo era lixo. Ela ia ter que descartar, encontrar um lugar adequado para receber aquela montanha de lixo. É o que acontece com o teu corpo. Se você só coloca no teu corpo caloria vazia, só coloca produtos alimentícios que nada tem de valor nutritivo para ele tem que separar, que reconhecer, que identificar do que se trata, que ali na decodificação, naquele processo, saber, será que tem algo aqui que eu posso aproveitar que é útil para mim? Como lá naquela empresa, naquela organização, que angaria, né, recebe, e aí vai separando ali para saber, será que vai servir para criança, para adulto, para homem, para mulher, para tal tipo de pessoa? Em que momento essas pessoas vão poder usar? Será que está muito estragado, está muito velho? Será que está muito sujo, que a sujeira já estão, né, a pessoa não lavou com cuidado devido e aí formou alguma outra sujeira? Então, se o teu corpo identifica que não serve para nada, que não tem jeito, ele já gastou muita energia. Imagine, eu te disse aqui que eu fiquei muito cansada e ainda ganhei uma crise de rinite que durou por mais de uma semana. Verdade, isso aconteceu comigo. E naquele dia, foi um dia de bastante trabalho, até que durante o dia de trabalho não foi tão desconfortável. Fora uma crise ou outra de espirros e nariz coçando mais do que coça aqui, até que foi tudo bem, porque era uma galera, todo mundo engajado em trabalhar, é gostoso trabalhar por prazer. Mas depois eu fiquei muito ruim da rinite, eu pensei, não quero mais fazer aquilo não, porque me fez ruim, e rinite causa umas sensações muito desagradáveis na gente, especialmente se ela dura alguns dias. Por isso eu não voltei para fazer aquele trabalho. Até voltei, tinha outras ONGs na época em que eu também trabalhava e continuei, mas não naquele trabalho. Então, para o teu corpo não é diferente. Ele ainda vai ter que dar um destino para aquilo tudo, para aquela montanha, digamos aqui, para aquela pequena montanha de produto alimentício, de caloria vazia que você colocou dentro dele, ele vai ter que excretar, que dá um destino, não é deixar dentro de você. Não pode, porque se ele deixar dentro de você, de si mesma, né? Se a tua biologia não tiver condição de expelir, de excretar aquilo, a doença chega imediatamente. É por essa razão, porque o corpo trabalha muito e muito bem, é uma máquina toda muito bem programada e muito bem organizada nos seus processos, que a doença crônica surge a partir de aproximadamente 10 anos de práticas inadequadas para a biologia. Porque ele tem mecanismos, ele tem potencial para resolver, ele vai resolvendo, ele excreta. Aquilo tudo não serve para nada, é lixo, não vou usar, não é útil para mim, mas eu vou mandar embora, exatamente, eu vou me livrar disso, porque isso aqui é desconfortável, é ruim para eu manter aqui dentro. Imagine, se aquela empresa fosse manter aquela pequena montanha de roupa, lixo, ali dentro e ocupar o espaço, não ia poder usar o espaço para mais nada, nem receber coisas melhores, nem ter onde se trabalhar. Não pode. Não pode, imagine. Espaço, imóvel, São Paulo, caríssimo, útil. Faz-se dinheiro com qualquer metro quadrado. Então, do mesmo jeito é no teu corpo. É espaço útil. É para receber primeiro. O ideal seria receber alimentos ricamente nutritivos. Mas uma vez que não foi o caso, ele vai excretar, ele vai expulsar. E para todo esse processo, ele gastou um volume enorme de energia. É com esse tipo de prática repetida, por isso eu garanto para você, toda a ciência comprova isso, a doença crônica se desenvolve a partir dessa base, claro, vários outros, mas esse é um grande fator para que a doença crônica, para você criar uma biologia favorável à doença. Não deveria usar a palavra favorável, mas eu não gosto de usar determinadas palavras que são mais entristece ou são ruins. Então eu digo favorável à doença, desfavorável a você, a tua saúde, a tua vida. Por quê?
teve aquele trabalho todo, não aproveitou, ainda tem que excretar um gasto energético enorme, mas isso, de algum modo, afetou a tua biologia, afetou as tuas células. Não só porque aqueles produtos estragados, ofensivos, desfavoráveis, estiveram lá, que já é um fator, inúmeros processos desencadeiam a partir daí, mas também pelo gasto energético, pelo quanto as tuas células se tornaram, vamos dizer assim, mais fracas, por usarem uma energia valiosa e poderosa, que serve para manter a tua imunidade elevada, para manter o teu sistema de defesa ativo, para exercer diversas funções para a qual elas foram criadas. Elas demandaram uma energia, muitas delas pararam os processos naturais para fazer aquilo, e pararam os processos, não, mas digamos, aquelas que são responsáveis por identificar, separar e reconhecer, fizeram aquilo tudo, e aí, à toa, depois tem que excretar, tem que jogar isso para fora, tem que tirar isso daqui, porque é lixo. Não posso deixar lixo aqui. Outra trabalheira gigantesca para nada, não recebendo nada em troca. É o que acontece. Eu não podia deixar de trazer aqui, como eu estou falando de caloria vazia, eu quero dar um exemplo grotesco de caloria vazia, mas existem muitas. Durante essa semana, se eu identificar no meu próprio mapa calorias vazias, eu vou trazer aqui, ou alimentos muito ruins para a minha biologia, eu vou trazer aqui, vou explorar um pouco mais, mas até agora só fiz 2 dias, o de ontem. Eu própria ainda não transcrevi, então eu não tenho ainda nenhuma consciência tão clara de tudo que eu ingeri ontem. De novo, eu vou repetir. Se você considera que a minha ingesta é baixa, nossa, come pouco ou poucas vezes, não pouco, eu diria poucas vezes ou poucos alimentos. Fique tranquila, fique tranquilo, não se assuste com isso, tem a ver com os hábitos de cada um. Eu faço poucas refeições, 2, 3, no máximo 3 por dia, raramente belisco, mas às vezes eu belisco, aqui domingo e segunda eu não belisquei. No sábado eu belisquei pela manhã, não é comum, e aí eu belisquei castanhas de caju e castanha do Pará, né? Chamada também de castanha do Brasil. Então, eu às vezes belisco, mas é bem raro. Eu tenho refeições mesmo, e quando faço, eu como aquela quantidade, por isso que eu falo, foi uma porção generosa, mas são 2 ou 3 refeições e dificilmente eu belisco. Quando belisco, comumente vai ser, não é sempre castanha, mas é mais comum que seja nos dias de hoje, nem sempre foi assim. E aí eu quero falar de uma caloria vazia que é beliscar. Chegou para mim uma senhora, uma aluna querida minha, 72 anos de idade, uma simpatia maravilhosa. E na avaliação, na nossa primeira conversa, ela explicou que fazia tudo certinho, que se esforçava muito para ter bons hábitos e explicou lá a rotina dela, tudo aquilo que ela entende como certinho, que ela entende como um esforço para ter a saúde. Mas ela estava diabética e ela estava acima do peso. 72 anos, a pessoa vai dizer aí até que, nossa, tá bom. Não, não tá bom. Bom é ter saúde para valer. Ela não é obesa, ela está acima do peso. Mas ela está acima razoavelmente. Não chegou ainda em nível de obesidade, mas está bastante acima. E diabética. Hipertensa, não. E aí, ok, tudo bem, como ela explicou tudo o que fazia, mas a pessoa explica a partir do ponto de vista dela, da visão dela. Ela explicou até detalhes da rotina, que ela morava com a filha, como eram as refeições, que horas ela comia e tal. Inclusive que ela fazia poucas refeições por dia, porque durante o dia ela tem uma espécie de trabalho missionário, por conta da religião que ela segue. Então ela saía cedo de casa, logo após o café da manhã, e ficava visitando pessoas, lugares, empresas, instituições, com essa missão dela. Tudo bem, com a convivência, mais encontros, um belo dia ela contou que carregava um pacote de bala na bolsa e chupava bala durante várias vezes ao dia. Várias balas, eu digo o dia inteiro praticamente. Então, imagine o absurdo para uma pessoa que entende minimamente do que é chupar balas. E eu sei que pouca gente sabe disso. Digo pouca porque é muito comum mascarem chiclete. As pessoas, inclusive pessoas bem informadas, por diversas razões, gostam de mascar chiclete. Chupar balas também, mas entre essas duas eu não sei qual prevalece. Eu diria que de igual para igual, pessoa diferente, algumas pessoas escolhem mais os chicletes, outra a bala.
E hoje eu não vou poder me aprofundar na história dos chicletes, mas amanhã eu trago esse assunto de volta, porque é muito complexo mastigar chicletes, especialmente com frequência, e eu conheço pessoas que fazem isso o dia inteiro. E quando eu digo o dia inteiro, a pessoa faz isso todos os dias. Todos os dias mastiga chicletes. Então, aquela senhora chupava diversas balas durante o dia dela. Imagine, tem caloria mais vazia do que bala? É açúcar com algum corante e sei lá mais o que, né? Nunca me dei ao trabalho de me aprofundar em analisar o rótulo de balas, mas era o que ela fazia. Então, uma senhora que se esforçava muito para ter bons hábitos, escolhia o que ia se alimentar, mas em razão dela ficar fora de casa, visitando pessoas, famílias, enfim, instituições, para exercer lá a missão dela, de missionária, literalmente, da igreja dela. Eu estou dizendo missionária, mas não é esse o nome que a religião dela dá, é outro nome. Mas são pessoas que visitam, né, lugares, outras famílias e tal, no intuito de falar da sua própria religião, de missão de vida, esse tipo de coisa. Ela chupava bala o dia inteiro, todos os dias. Imagine a quantidade de açúcar e mais outros componentes que tem na bala, né, para tornar a bala daquelas cores, daqueles, enfim. E isso ela estava colocando dentro do corpo dela todos os dias. Não pode ter, quer dizer, tem coisa igual, outros produtos tão ruins quanto, mas não poderia haver algo mais nocivo, mais inútil para o corpo, para a biologia humana, do que bala. O chiclete é ainda mais inútil, ainda mais, o chiclete é ainda pior. Então pode sim, poderia sim, mas é muito grave, especialmente com uma pessoa adulta. Eu ainda me entristeço, mas eu fico quieta quando eu vejo as pessoas acharem que estão presenteando, muitas aspas, crianças com balas, chicletes, pirulitos e etc. Antigamente, eu já tomava posição, eu já me posicionava, já falava alguma coisa contra, dava um jeito ali de explicar, quando era alguém que eu conhecia. Hoje em dia, mesmo sendo alguém que eu conheço, mesmo que seja alguém da minha família, da minha intimidade, eu não falo nada, porque eu sei que é difícil para a pessoa entender, ela está querendo agradar a criança e aquilo é o que ela aprendeu como sendo bom. Mas não pode ter presente pior para uma criança do que dar uma coisa desse tipo, um pirulito, e muitas vezes no próprio pirulito tem bala e tem chiclete. Porque tem um pirulito que tem uma casca dura e lá no meio tem uns chicletes. E tem um molhinho ainda, um molhinho, eu não sei se é molho, como chama aquilo, uma cobertura, uma coisa, né, cremosa que, meu Deus, não quero saber do que é feito aquilo. Então, não presenteie crianças com esse tipo de coisa. Se você quer presentear uma criança, dê uma fruta para ela, brinque com ela, cante com ela, corra com ela, salte com ela. Leve ela para um passeio num parque, sei lá, em algum lugar que a criança goste. Dê presente de verdade. Quer dar comida, presente de comida? Dê uma fruta para a criança. Dê um alimento natural, dê uma cesta de frutas. Faça alguma coisa que seja útil para a vida da criança. Porque além de você estar prejudicando a saúde dela, imediatamente você está prejudicando a vida dela a longo prazo, porque você está plantando nela, por assim dizer, literalmente, hábitos extremamente nocivos e que podem sim, se você está colaborando com esse ensinamento, porque é um ensinamento, para destruir a saúde dela e reduzir o tempo de vida. Então, quando você dá isso para uma criança, você está prejudicando ela muito, muito, muito e para a vida inteira. Não faça isso. Por favor, se você me segue, se você me acompanha, se você está aqui presente comigo ao vivo, ou você que vai assistir esse conteúdo posteriormente, por gentileza, não presenteie uma criança com doce de espécie nenhuma. Presenteie uma criança com algo que vai ser útil para a biologia dela, para a educação dela, para aquilo que o cérebro vai guardar como informação e vai fazer com que ela tome apreciação, aquilo se torne familiar para o cérebro da criança e ela possa repetir ao longo da vida. Então, às vezes, a pessoa parece desagradável quando está para a maioria, quem não dá um doce. Eu não dou doce para criança, jamais. Para as minhas filhas, quando escolhi dar doce ou qualquer coisa desse tipo, foram raras vezes, eu expliquei muito bem, eu as preparei antes.
e eu briguei com tudo e com todos que faziam o contrário, eu fui muito briguenta enquanto elas estavam em crescimento, para evitar, claro que eu não consegui evitar tanto quanto eu gostaria, mas eu fui muito chata. Porém, eu acredito que eu consegui construir uma base na educação delas, naquilo que formou o paradigma delas, do que realmente tem valor para a saúde, e é por isso que elas sabem se cuidar muito bem já hoje em dia, já são adultas. Mas enfim, só para deixar claro aqui para você o que são calorias vazias. Amanhã eu volto e eu espero me lembrar de explorar um pouco mais sobre os chicletes e vou te pedir, antes de encerrar esse encontro, que compartilhe essa aula para ajudar pessoas que estão sofrendo, que não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Veja, você vai estar presenteando essa pessoa com algo de extremo valor e que é gratuito para a pessoa, como está sendo para você agora. É algo que pode mudar a vida dela, é algo que pode transformar a situação dela de sofrimento por doenças crônicas graves que possa estar acontecendo agora, para acessar, para chegar a mudar a sua biologia a ponto de tornar o seu corpo saudável e forte. É por isso que eu dou aulas aqui todas as manhãs. Inscreva-se no meu canal do YouTube, porque ao se inscrever, você sinaliza para a inteligência da plataforma, para a inteligência do YouTube, que esse é um conteúdo de valor, que essa aula tem valor, é interessante, pode ajudar pessoas, e aí automaticamente o YouTube entrega para muito mais gente. E ele sabe quem são as pessoas que estão precisando desse tipo de conhecimento, porque conforme nós acessamos as coisas aqui nas plataformas digitais, os algoritmos, essa inteligência das plataformas, identificam, opa, Maria Nilde gosta disso. Toda vez que eu tiver acesso, que eu acessar a plataforma, vai me entregar mais daquilo que eu sinalizei que gosto. É por isso que ao se inscrever, ao compartilhar, ao comentar, ao contar para mim em que esse conteúdo foi útil para você, você está sinalizando para essa inteligência que sim, esse conteúdo tem valor, ele é interessante e ela distribui mais automaticamente. Além de você próprio poder compartilhar com as pessoas que você quer ver bem, explicando que esse é um conteúdo de valor que vai ajudá-la a combater e se prevenir de doenças crônicas. Ao fazer tudo isso, você vai sinalizar para a plataforma que esse é um conteúdo de valor. Isso vale no Instagram e no YouTube. A diferença é que no YouTube você se inscreve e compartilha, além de curtir, é claro, e comentar, dizer em que foi útil. No Instagram você também comenta, salva, compartilha e curte também. Todas essas ações fazem com que as plataformas entendam essa inteligência, o algoritmo do Instagram e do YouTube entendam que, uau, isso aqui é legal, as pessoas estão gostando, é importante, é bom, e você faz com que chegue exatamente na pessoa que está rezando por uma ajuda, que está implorando aos céus para ter uma ajuda, e de repente essa aula pode ser a ajuda que ela está precisando. E é gratuita para você e para ela não custa nada. Custa para mim, mas eu faço com prazer. E não trabalho apenas gratuitamente. Para as pessoas que têm mais urgência em resolver o sofrimento, em sair do sofrimento, em reverter a doença crônica ou as doenças crônicas, para as pessoas que querem um guia, uma pessoa para direcionar, para mostrar os atalhos, para dizer, olha, eu sei que isso é bom, eu sei que isso não funciona muito bem, porque eu já passei por isso, eu já ensinei pessoas. Eu, há mais de 12 anos, trabalho ensinando pessoas a tornarem seus corpos fortes e saudáveis, ensinando pessoas a habitarem, a se comportar, a agir, a fazer escolhas para habitar o corpo ideal, além de praticar isso na minha própria vida. É por isso que eu tenho a Ânima Mentoria. Eu criei a Ânima Mentoria para ajudar pessoas que estão em grande sofrimento e que têm pressa ou que sabem que com a ajuda certa, com o direcionamento certo, que recebendo a informação perfeita para a sua situação. Qual é a sua situação? A tua biologia, os teus hábitos, o que você tem acesso, o que você conhece, o que você já tentou e não deu certo, quais são as tuas dificuldades, quais são as tuas facilidades. Ao chegar tudo isso para mim na Ânima Mentoria, eu vou identificar quais os conhecimentos e ferramentas que mais se afinam com as tuas características, além da tua individualidade biológica, quais as doenças que você está enfrentando, como estão as tuas taxas dos teus exames, os teus exames, tudo isso, logo desde o nosso primeiro encontro, você vai me trazendo e eu vou identificando nesses conhecimentos, os quais eu domino,
dentro de todo esse domínio que eu tenho, de conhecimento gigantesco sobre combate de doenças e promoção da saúde e prevenção de doenças. Eu vou escolher aqueles que mais se adequam a todas essas tuas características e as ferramentas mais propícias para que você possa implementar. E aí, esses encontros acontecem uma vez por semana, são ao vivo e individuais. Eu e você somente, ao vivo, numa plataforma digital, remotamente. Então, não importa onde você esteja, isso é perfeitamente possível e simples de se fazer. E aí você tem uma semana para implementar, para agir de acordo com aqueles ensinamentos e aquelas ferramentas que eu te entreguei. Mas durante essa uma semana você também vai continuar tendo acesso a mim via WhatsApp, direto, para fazer perguntas e tirar todas as suas dúvidas que forem surgindo durante a tua implementação, durante as tuas práticas. Semana seguinte, voltamos a nos encontrar ao vivo de novo, em uma sala digital que eu mesma crio e é super simples, então você pode estar aqui do meu lado, em São Paulo mesmo, ou do outro lado do planeta, que isso funciona da mesma forma, não se preocupe. E aí você vai me trazer o resultado daquelas ações, qualquer novidade que tenha surgido, qualquer situação que você tenha se lembrado, o que quer que aconteça. O que foi bom, perfeito, a gente às vezes até ajusta para melhorar ainda mais. Aquilo que não foi tão bom, a gente ajusta também para que se torne bom, ou substitui por novas ferramentas e mais conhecimento. Com isso, eu vou te capacitando. Eu vou te capacitando. Estou compartilhando com você durante a Ânima Mentoria, que dura 4 meses, todo o conhecimento, toda a minha bagagem de conhecimentos com base na ciência e as ferramentas que eu conheço e implemento, ensino aos meus alunos e alunas, e eles fazem parte, aí a partir de então, eles passam a fazer parte da tua vida. Eles passam a te pertencer. Você só vai recebendo de mim, eu vou te direcionando, te guiando pelos caminhos que eu considero mais práticos, mais rápidos e mais simples do que costuma ser quando você faz sozinha, sozinho. Mas a partir de então, esse conhecimento também passa a te pertencer. E aí você vai poder adaptar ao teu universo, aos teus conhecimentos, a tudo aquilo que você tem acesso e conhece, para tornar mais fácil também de implementar. Além disso, por que você pode confiar nos resultados da Ânima Mentoria? Primeiro, porque, como eu te disse, eu já faço isso há mais de 12 anos, antes da pandemia, como profissional de educação física, atuando em diversas áreas, e a maioria dos meus alunos e alunos enfrentavam doenças crônicas. Nos últimos, eu diria que 15 anos, talvez mais, são poucas as pessoas que vão para as academias ou contratam personal só por alta performance, são poucas as pessoas saudáveis que fazem isso, pouquíssimas. Na minha atuação foram poucas, a maioria já estão sofrendo gravemente com doenças crônicas. E depois da pandemia, aqui, através do digital, eu tive um período de aprofundamento em estudos de diversas áreas, para poder entender exatamente como eu ia poder continuar ajudando as pessoas com aquilo que eu tanto amo e sei fazer, e vivo isso, vivo na minha pele, agora que estava aquela confusão toda. E aí foi então que eu desenvolvi a Ânima, processos de coach, depois de passar por algumas formações, algumas certificações em coach, e também cursos. A Ânima dura 4 meses e eu criei para atender, para ajudar as pessoas que estão em maior sofrimento e que têm urgência em sair dele e não sabem como fazer sozinhas. Ou já tentaram sozinhos e não conseguem. Como eu disse a você, durante esses 12 anos, muitas pessoas tiveram sucesso. Quais as pessoas que tiveram sucesso, Maria Nilde? Aquelas que implementam. Algumas pessoas não tiveram sucesso. Quais as pessoas não tiveram sucesso, Maria Nilde? Aquelas que não implementam, que desistem no meio do caminho, ou às vezes antes mesmo do meio, que começam e nunca vão adiante, ou que não implementam. Tem gente que até vai, que gosta de estudar, que gosta de aprender, mas não implementa. Essa também não tem sucesso. Por isso, eu dou garantia total da Ânima Mentoria. Porque, como o meu objetivo ao criar essa ferramenta preciosa, maravilhosa, é ajudar você que está sofrendo a sair do sofrimento, a reverter a doença crônica, a começar a criar na tua biologia as condições ideais para a saúde, se manifestar, crescer e se desenvolver cada vez mais, o meu objetivo é esse. Então, você tem um investimento para fazer na Ânima Mentoria, mas se ao final dela você comprovar para mim, através de vídeos, de fotografias, de diários, de planilhas, de relatórios, que implementou todo o conhecimento,
todas as ferramentas que eu te entreguei. E mesmo assim as tuas taxas continuam igual, o teu peso continua igual, a tua energia continua igual. A tua saúde não evoluiu em nada, não cresceu, não mudou, você não saiu de onde estava. Eu te devolvo o investimento integralmente, porque eu vou entender que eu não te entreguei aquilo. Se você implementar e não funcionar, nunca aconteceu, para mim vai ser estranho, mas eu te devolvo. Quando que eu não devolvo o investimento? Quando a pessoa não implementou, quando ela desistiu no meio do caminho. Porque assim não vai funcionar mesmo, porque não sou eu que vou fazer para você. O que eu vou é compartilhar os conhecimentos e as ferramentas que eu domino e que eu garanto que funciona porque funciona comigo. Você que me conhece, me acompanha, sabe? Eu tenho 54 anos, já enfrentei uma doença crônica e superei, e tenho uma saúde extremamente elevada, muito acima da média da maioria das pessoas do planeta, a ponto de ter condições de energia física, mental e emocional para correr 10, 15 quilômetros tranquilamente pela manhã em jejum antes de tomar café. E também eu diria, nunca fiz, eu sempre declaro aqui para você não achar que eu consigo correr 20 também, com certeza. Só não fiz ainda porque não tive a necessidade e nem tive tempo. Provavelmente eu iria ficar mais cansada naquele dia, sim, porque 5 a mais é bastante. E a minha rotina maior são 10 nessa situação aqui. Eu já corri 12, já corri 15. Foram poucas vezes, esporadicamente, quando estou com mais tempo, quando de repente tem alguém, e aí estou entretida ali, corro um pouco mais. A minha rotina é 10 quilômetros tranquilamente. Isso antes de tudo isso aqui. Antes, porque eu geralmente corro cedo agora. Ontem corri 8 quilômetros, não cheguei nos 10 por causa do tempo. Essa é a saúde que eu vivo. Você também sabe que quanto mais você esperar, você que está sofrendo com uma ou mais doença crônica, quanto mais você esperar, você vai estar possibilitando que a doença cresça em você, até que que você possa dar a ela, com a tua escolha por esperar, deixar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, porque já estamos em novembro, desde setembro, tem gente que diz, vou deixar para o ano que vem. Essa pessoa está possibilitando que a doença cresça dentro dela, que a doença mine, destrua o potencial que o corpo dela tem de reverter, de combater doenças, porque o que a gente chama de imunidade nada mais é do que um potencial nato, o sistema de defesa que garante a nossa saúde, desde que a gente dê condições a ele. Quando você está doente, você já deixou, já gastou, como eu ilustrei aqui no início, você já foi gastando esse potencial dele. Quanto mais tempo você espera para tomar a decisão certa, para entrar para a Anima Mentoria e para ter acesso a essa ajuda que garante, se você estiver engajado com o teu processo, a solução, a reversão dessa ou dessas doenças, mas você permite que ela cresça. E talvez chegue um momento que não seja mais possível reverter. Isso pode acontecer, isso acontece lamentavelmente com algumas pessoas. Na minha experiência, eu já vi acontecer com algumas pessoas que não foram capazes de compreender o quão, se quisessem realmente sair daquela situação, o que precisavam fazer. E na maioria das vezes é mudar muita coisa. Como a pessoa não está disposta a mudar muita coisa, ela acaba por perecer, por assim dizer. E por tudo isso, a Anima Mentoria poderia custar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. Poderia, porque ela te traz o valor incalculável de restaurar a tua saúde. Eu e você sabemos que as pessoas que estão sofrendo, que foram diagnosticadas com uma situação terminal, que a ciência, a medicina tradicional chama de estado terminal, não tem mais o que fazer. Não tem jeito. A doença já tomou conta do teu corpo. Que é o que eu disse. Se você continuar a esperar para tomar providências, isso pode acontecer com você. Essas pessoas, elas declaram, todas elas, se você tiver dúvida, frequenta um hospital, procura os pacientes que estão em estado mais grave, aqueles que estão já com esse tipo de diagnóstico, e pergunta, como você se sente? O que você faria se você pudesse mudar? A pessoa iria dizer, eu trocaria tudo. Eu mudaria tudo na minha vida, eu mudaria tudo que eu fiz, eu faria diferente. Eu trocaria aquelas festanças, aquelas as celebrações com bebidas, sei lá, os cigarros, eu trocaria o trabalho interminável, estressante, e zero lazer, e sem observar minha saúde, eu mudaria tudo isso. Eu iria trabalhar de uma outra forma, eu ia equilibrar trabalho e lazer, eu ia equilibrar busca também, não só por ascensão profissional e financeira, mas também por ascensão na saúde. Eu iria buscar também esse valor, eu iria mudar muita coisa. Também elas declaram que elas são muito ricas, algumas são bilionárias e milionárias, e elas também declaram, eu trocaria toda a minha fortuna para ter minha saúde de volta.
Por tudo isso, a Anima Mentoria poderia valer 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, porque ela te capacita a combater uma, duas, três ou quantas doenças crônicas você está enfrentando. E eu sempre cito três, mas eu sei que algumas pessoas estão enfrentando mais de três. É porque é comum as pessoas estarem enfrentando obesidade, diabetes, que é chamada de diabesidade pela OMS, e também hipertensão. Existem outras também? Existem. A mesma pessoa, geralmente é comum ter mais de uma. Muita gente, sim. Então, como a Anima tem esse potencial, e eu te garanto, por tudo que eu te trouxe aqui, que se você entrar para a Anima Mentoria e imediatamente começar a implementar, a tornar ação, a assumir as mudanças necessárias para mudar a tua biologia, você, ao final dos 4 meses, já estará caminhando a passos largos para habitar um corpo forte e saudável. E como eu costumo dizer, e é o título dessas aulas, habitar o corpo ideal. Se você está pronta, se você está pronto e não quer continuar esperando enquanto vive o sofrimento da doença crônica, clique no link da minha bio no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria e aplica. Se você está no YouTube, clica no link que está aqui na descrição dessa aula e também você vai direto para a aplicação. Responde aquele breve questionário e brevemente eu entro em contato com você. Estou encerrando essa aula por aqui, agradecendo imensamente a você que esteve aqui ao vivo comigo e também a você que vai ver posteriormente. De novo, eu quero te pedir que para disseminar esse conteúdo, para levar para mais pessoas que estão precisando dele e vão se beneficiar imensamente, se inscreva no meu canal no YouTube, compartilhe essa aula e também me diga aqui no Instagram também, salve, compartilhe e conte para mim em que esse conteúdo foi útil para você e também o que mais você gostaria que eu te traga aqui, porque eu vou avaliar com todo carinho e, sendo possível, sendo do meu domínio, ou sendo algo que, ainda que não seja do meu domínio hoje, mas eu tenho acesso pesquisando e estudando, eu trarei com prazer.